Infelizmente, quando a gente fala de justiça no Brasil, a gente acaba falando de injustiça. O conceito de justiça, o conceito de judiciário, cada vez mais é deturpado. E cada vez mais a esperança de você, cidadão, é jogada na lata do lixo justamente por aqueles que deveriam guardar a Constituição, que deveriam guardar o direito e que principalmente deveriam guardar a segurança jurídica. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, uma turma do Supremo Tribunal Federal julgou a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo do Lula. O resultado você já deve estar sabendo quando viu esse vídeo. Moro foi considerado suspeito naquele processo. Só que o que isso quer dizer na realidade? O que quer dizer essa suspeição? E principalmente qual é o impacto disso na sociedade, nas contas públicas e no mundo jurídico? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e vai na minha página também, @RubinhoNunesMBL, no YouTube, no Instagram e no Facebook para acompanhar meus conteúdos. O que quer dizer a suspeição do juiz Sérgio Moro? Na realidade, o STF, depois de ter tido recursos da primeira instância para a segunda, da segunda para o STJ, do STJ para o STF, todos dando conta de que Sérgio Moro era capaz, era adequado para julgar os processos do Lula, que estava tudo dentro da lisura, dentro da lei, entendeu que não. Entendeu que depois de 5 anos à frente da Lava Jato, depois de bilhões recuperados, eu vou falar isso para vocês, simplesmente tudo aquilo era ilegal, era irregular e, portanto, anulado pela suspeição. Quando a gente fala de suspeição, naturalmente, tudo que foi feito pelo juiz suspeito, o juiz suspeito é aquele juiz que não é capaz. Os atos dele são considerados ilegais aos olhos da lei. Então todos os atos praticados por ele não valem no mundo jurídico. Então tudo que a Lava Jato produziu ao longo desse tempo simplesmente deixa de valer. E aqui eu faço um parênteses. Eventualmente você está vendo esse vídeo, vai ver um jurista ou outro, uma pessoa ou outra, falando, não, mas a modulação da sentença vale exclusivamente para o Lula. O que já seria um absurdo, vamos concordar. Mas a gente está falando de Brasil. A gente está falando de STF. E quando a gente fala necessariamente do STF, a gente está falando de insegurança jurídica. Afinal de contas, a corte muda o entendimento da noite para o dia, como muda de cueca. Vamos lembrar, por exemplo, da prisão em segunda instância. Era permitido, depois não era, depois deixou de ser, depois voltou a ser. Enfim, não há segurança, de acordo com a conveniência daquele que é julgado ao entendimento da corte. Nesse sentido, a gente está falando de mais de uma centena de políticos, de empresários, de criminosos que foram presos, foram condenados e foram sentenciados pela Operação Lava Jato. Todos esses atos passam a ser nulos, eles passam a não existir no mundo do direito. Pense você, Cabral, vou repetir de novo, Cabral, Eduardo Cunha, Marcelo Odebrecht, José Dirceu, Antônio Palocci, quantos outros petistas, quantos outros corruptos, Bunlai, enfim, toda aquela corja que já foi sentenciada, que já foi presa, que fez acordo de delação com a Lava Jato, simplesmente vai ser posta em liberdade por conta dessa decisão. Basta que eles apresentem ali um recurso, tomando por base a jurisprudência, o precedente do Lula, para que valha nos processos dele. O próprio Eduardo Cunha já fez o pedido. Já está tramitando isso, inclusive. Mas não para por aí, não. Não pensa você que está vendo esse vídeo que fica restrito à soltura dos presos. Seria bom demais, por mais absurdo que seja. A gente sabe que a Lava Jato recuperou 14 bilhões de reais com acordos de delação efetuados. Ou seja, as pessoas que foram presas fizeram acordos de delação e devolveram um pouquinho do dinheiro que eles roubaram, que eles se beneficiaram nesse período. Só que tudo isso é nulo, então não vale no mundo jurídico. Se é nulo e não vale no mundo jurídico, o que acontece? É isso mesmo que você está pensando. O dinheiro volta para esse sujeito. O dinheiro que foi pago para o Estado a título de devolução da corrupção, do prejuízo que eles causaram, é devolvido para o bolso desses corruptos. Então os 14 bilhões de reais, que daria para comprar aí 140 milhões de doses de vacina, por exemplo, ou então pagar auxílio emergencial por sabe-se lá quanto tempo para as pessoas, simplesmente volta para o bolso desses corruptos. E você começa a analisar o seguinte, não basta essas pessoas serem postas em liberdade, devolverem o dinheiro que eles roubaram, ainda existe um pequeno precedente. E aí eu vou te fazer um convite, você que está vendo esse vídeo, abre um apartado, vai no Google depois que você vê o vídeo e pesquisa assim, dano moral, prisão irregular. Esses presos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ainda pode processar o Estado.
e pedir para ser indenizado. E você que está vendo esse vídeo, você que sustenta essa pirâmide, você que sustenta o país pagando imposto, vai ser obrigado a indenizar o Lula, a indenizar o Zé Dirceu, o Palocci, sabe-se lá quem, que processar pela irregularidade da prisão por conta da declaração de suspeição do ministro Sérgio Moro. É tudo isso o impacto que pode gerar. Para e pensa onde é a segurança jurídica com isso. Há mais de um ano eu venho falando que tudo que vinha caminhando com as decisões do STF, esquartejando pedacinho por pedacinho a Operação Lava Jato, levaria a acabar com a Lava Jato e a acabar com toda a estabilidade jurídica e de combate à corrupção causada pela operação. Tudo isso foi pro ralo. Essa decisão de ontem, ela enterrou tudo isso, sepultou a operação, sepultou o combate à corrupção. É um incentivo para a criminalidade no país. Afinal de contas, quando a gente para analisar os criminosos sendo soltos, indenizados e restituindo o que devolveram, nada mais é do que passar uma sentença de que o crime compensa no país. Dá vontade de rasgar o diploma de direito que eu tenho, abandonar a carteirinha e fazer outra coisa. Porque são 5 anos de combate à corrupção, 5 anos de batalhas que a gente vê naufragar por conta de uma canetada, de uma irresponsabilidade que passa sim pela nomeação dos ministros, que passa pelo STF, que passa pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, por todo o aparato jurídico-político do país. Infelizmente é com isso que a gente tem que lidar. Infelizmente, essa é a justiça do Brasil. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.